Pai, pela vida do nosso pastor, Pai. Usa ele, Senhor, nesta noite como instrumento, como canal, com toda a autoridade, com toda a missão, revelação, aquilo que a tua igreja, Senhor, precisa ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz, meus amados. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E Ele pode todas as coisas, né? Todas as coisas. Só não pare e não se desespere. Porque só vence aquele que perseverar até o fim. A perseverança é que nos garante a completa vitória. Glória a Deus. Imagine você subir numa montanha, você precisa chegar até o topo. Tu vai indo, no começo assim dá vontade de dar uma corridinha, porque está com toda a disposição, energia, tá tranquilo, descansado. Mas o passo a passo vai se cansando, e de repente você olha, tu está na metade do morro. E tu olha e não tem muita trégua. Você precisa escalar a montanha para chegar até no topo. Porque o que tu precisa está lá. Com certeza, muitas vezes, pode pensar em desistir. Eu estou cansado. Estou na metade da montanha. A situação não está me favorecendo muito. Mas eu preciso chegar até lá. Eu preciso. Mas temos um refúgio, temos uma forma, uma maneira de poder chegar lá. E precisamos chegar lá. Nem que tu pare para respirar, diga a Deus, eu preciso chegar lá. Me dá força, renova o meu ânimo e que eu possa permanecer, eu possa continuar, ainda que não sou muito ligeiro, mas não posso parar, porque se eu parar, eu não chego lá. Parece difícil, né, irmãos? Vou dizer para vocês, estamos vivendo esse tempo. Muitas vezes as lutas nos cercam, as dificuldades vêm, problemas vêm vindo, a situação do mundo muitas vezes as pessoas meio que preocupadas, apavoradas com a situação, e muitas das notícias não são muito boas, mas há dentro de nós uma esperança, uma confiança, que nós precisamos chegar no nosso objetivo, precisamos chegar ao topo da montanha, porque ali está a nossa completa vitória. Amém? Então, a questão é nós não parar e não desistir. E vivemos dias assim. Eu estou dizendo para o Adalto, dentro da volta de irmãos do culto, nós estamos vivendo um tempo que Deus tem nos abençoado nesse lugar. Temos tido cultos abençoados, vigília, consagração, da presença de Deus tem sido muito especial no nosso meio. Todos os nossos cultos têm sido cultos assim, a gente sente um agir de Deus, milagres acontecendo, Deus mudando, Deus transformando, Deus nos sustentando para continuar vencendo. Mas as guerras vêm para todo mundo. E com certeza, talvez algum não venha hoje à noite, por alguma situação que o inimigo provocou de maneira para dizer, não, você, talvez já foi na oração ontem, quem não estava na oração ontem não estamos hoje aqui. Você já foi ontem, não precisa ir hoje. Você já foi a semana passada, também não precisa ir todo dia. Ou, também, tu saiu uma vez só para dar uma passeada, não tem problema. E facilmente o humano da gente se deixa influenciar por essas coisas. Mas a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Se está escrito, nós temos que acreditar e descansar. Se eu sei que Deus é o provedor de tudo, e se eu sirvo a Ele, e priorizo as coisas de Deus na minha vida, eu preciso confiar, acreditar que Ele está cuidando de mim, e Ele vai me suprir tudo aquilo que eu preciso. Porque às vezes a pessoa deixa de buscar a Deus para correr atrás de alguma coisa, deixa de buscar o mais importante, e aquilo que ele buscou falhou e não concluiu, porque não priorizou o que era mais importante. Então, quando fazemos isso, meus amados, eu digo para vocês que nós estamos aqui hoje à noite, só estamos aqui porque nós estamos priorizando em estar na casa de Deus.
Se nós fossemos arrumar argumentos para não estar aqui, com certeza todos vocês teriam um argumento. Estou cansado, posso visitar alguém, tenho o direito de ficar em casa descansando, hoje me levantar até comer pipoca e ficar em casa. Então, motivo não faltava para ficar em casa, para fazer qualquer outra coisa. Mas, aqui dentro de nós, há algo maior, algo mais forte, que move dentro de nós e nos impulsiona a irmos à presença do Senhor para buscarmos mais dele. Porque só Ele pode mudar as situações que muitas vezes é difícil para nós. A palavra que Deus colocou no meu coração essa semana, se damos um título para essa palavra, vamos dizer assim: mais um passo de fé para conquistar a tua vitória. Um passo de fé. Vamos ler. Eu quero só ler 2 versículos, depois eu quero só mencionando alguns pontos para nós meditar um pouco. O irmão vai colocar aqui para nós Êxodo capítulo 14, o verso 15 e 16. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem por meio dele, pelo meio do mar, em seco. Eu lembro essa passagem, irmãos, o texto, o capítulo inteiro. Eles precisavam passar para o outro lado, porque atrás estavam os inimigos, e se eles não passassem, eles estavam perdidos. Eles iam ser atacados, porque os inimigos estavam vindo atrás deles. E a Bíblia diz que nos lados tinha montanha, atrás do inimigo e na frente tinha o mar. Às vezes tu te encontra assim: Deus, eu estou numa situação que eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Deus, o que eu faço? O menos provável, eles podiam até pensar em subir as montanhas. Imagina uma multidão subindo montanha para um lado, subindo montanha para o outro lado. O exército estava vindo, os inimigos atrás. Para ele, podia até pensar que a alternativa seria cada um subir um pouco para as montanhas, mas isso é muito difícil. O menos provável para eles era o mar diante deles, porque era um mar que estava diante deles, profundo, em largura, muitas águas. O que menos eles podiam pensar é que o mar ia se abrir. E às vezes diante de nós, irmãos, se encontramos em situações que o que menos pensamos é aquilo que está diante de nós, a resposta, que para nós parece impossível. Limitamos o agir de Deus. Então o primeiro passo que eu quero colocar, aqui Deus deu a direção para Moisés, e disse, volta no versículo, faz favor, irmão, o 15, e disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Eu pensei, Deus, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo isso. Eu estou dizendo, irmãos, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos se posicionar, nós precisamos crer, precisamos acreditar. A palavra de Deus é verdade, ela é fiel, ela é verdadeira. Até por usar, por exemplo, os irmãos ainda falam sobre as promessas. É a única promessa que é fiel e que é verdadeira e que se cumpre. Nessa nós podemos confiar. O ser humano pode até querer fazer muita coisa, pode ter vontade de fazer, mas ele não consegue cumprir tudo o que ele queria cumprir, ou do que promete para cumprir, porque somos limitados. Mas existe um Deus que é fiel, as suas promessas são verdadeiras. Então vale a pena nós acreditar, vale a pena dizer, Deus, eu tomo posse, Senhor, eu tomo posse. Jeremias 33:13, versículo bem conhecido, diz: clama-me e eu vou te responder coisas grandes e coisas firmes que você ainda não viu, que você ainda não recebeu, que você ainda não sabe. Isso eu quero fazer no meio de vocês. Vocês creem nisso, meus amados? É promessa do Senhor, é promessa. E vocês estão vivendo um tempo que Deus disse que nos últimos tempos Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, ia trazer um mover da sua presença sobre nossas vidas, de tal forma que ia acontecer milagres
que nós não tínhamos visto ainda. É exatamente o que está escrito na palavra. É o momento de eles começarem a crer. Mas aqui, quando o povo estava diante do Mar Vermelho, Deus disse para Moisés: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio dele do mar seco. Moisés precisou tomar uma atitude. Deus falou com ele nesse momento, irmãos. Não foi com o povo que Deus falou. Deus falou com o líder para que ele tivesse a direção certa para conduzir o povo. E todo o povo, eu imagino, irmãos, naquele momento, diante da situação que eles estavam ali, e aqueles que havia murmuração no meio do povo. Por quê? O inimigo estava atrás, onde eles estavam, eles tinham lá comida, tinha os molhos de cebola, estavam lembrando, e aí estavam murmurando. Mas havia um líder com direção de Deus, e Deus falou com o líder: o povo está nessa situação difícil, mas tem uma saída para eles. É você que deve conduzir o povo pelo caminho para ter uma vitória. E Deus disse para Moisés: toca sobre as águas, elas vão se abrir. E o que me chamou a atenção, irmãos, o mar é areia no fundo, nem precisava ficar tão enxuto. Eles podiam de repente sujar um pouco os pés de areia, mas iam passar. Mas Deus fez questão de fazer um milagre completo naquele lugar. Abriu-se as águas a chão seco. Não dizia chão molhado, chão com lama, não, chão seco. As águas se abriram e o vento que veio é tão forte, e a Bíblia diz que o vento causou paredes dos dois lados e segurou as águas até que o povo passasse a pés enxuto para o outro lado. Aleluia! Quando Deus faz completo. Deus faz completo para que o seu povo possa marchar. E o povo entrou por dentro do Mar Vermelho, passando para o outro lado. E uma coisa interessante, irmãos, enquanto o povo estava passando, porque a Bíblia diz que quando o povo estava andando, havia uma nuvem durante o dia, porque o sol era muito quente, e durante a noite havia uma coluna de sol, de luz que iluminava o caminho deles. Mas naquele momento em que o mar se abriu e que o povo começou a canalizar para passar por dentro do mar, aquela nuvem que cobria o povo voltou atrás deles e se tornou escura, se tornou noite para o exército inimigo, para que eles parassem durante a noite, atrasassem os carros deles, trancou as rodas para eles andar mais devagar, para não alcançar o povo de Deus. Quando Deus tem que fazer uma coisa para o seu filho, para o seu povo, Ele faz. Tiver que mudar qualquer situação, eles vêm aparelhados com carros e cavalos de primeira qualidade, vêm para a guerra. No adiante do Senhor não existe primeira qualidade. Primeira qualidade é o povo que serve a Deus. Isso é a primeira qualidade do Senhor. Aleluia! Então vale a pena, meus amados, vale a pena todo o esforço que você puder fazer em prol do reino. É o que eu sempre digo, irmãos. Nós não estamos fazendo favor para os outros, nós estamos buscando para nós, porque nós precisamos mais de Deus sobre a nossa vida. Que o dia a dia, cada um tem as suas guerras individuais, cada um tem a sua batalha individual, e cada um precisa vencer as suas guerras individual. Então nós precisamos de Deus, precisamos. E Deus quer derramar sobre nós a sua graça. Então Moisés passou, o povo passou com ele, e quando passaram para o outro lado, aí veio o exército inimigo e entrou sobre as águas. E quando eles estavam no meio do mar, simplesmente o vento liberou as águas, e as águas vieram e cobriram a todos. Aleluia! Mas o povo de Deus já tinha passado tranquilos e vitoriosos, porque Deus colocou seu anjo lá atrás para segurar o exército inimigo e para que o povo pudesse triunfar. Porque tinha mulheres, tinha crianças, eles não podiam correr, eles tinham que caminhar. E isso foi demorado até chegar para o outro lado. Quando Deus tem um plano e um projeto, irmãos, nós apenas precisamos cumprir a nossa parte. Muitas vezes não é correndo, mas também não parando, não desanimando, não ficando no caminho, é continuando
nós ouvimos hoje à noite. Aquele que perseverar, continuar a caminhada até o fim, esse será salvo. Aleluia. Então vale a pena, meus amados, vale a pena. E como Deus cuida. E nessa passagem ali, Josué estava junto com Moisés. Ele estava junto. Passaram as águas para o outro lado. E dali 40 anos, Josué foi chamado para passar o Rio Jordão com o povo. A mesma história. Também estava diante do Jordão. E também precisava passar para o outro lado. E Deus disse a Josué: diz ao povo que marche. Cantemos o hino já à noite. Marcha, soldado. Marcha, soldado. Marcha, soldado. Não pare de marchar. Vai marchando. Vai marchando. E Deus disse a Josué: diz ao povo, está na palavra, diz ao povo que marche. Diz ao povo que marche. No mundo há uma expressão assim, as pessoas dizem: chega o final do ano, estamos todos cansados, desanimados, já marchei o ano inteiro. Uma marcha de dificuldade, de problemas, muitas vezes de situações que chegou o final do ano cansado e desanimado. Mas o cristão não. A marcha do cristão é uma marcha para exercitar, para nos fortalecer, para nos tornar mais ágil, para tornar mais útil, para nos tornar mais saudável. Porque caminhamos na presença do Senhor. Qual é a diferença, irmão, entre marchar com Deus e marchar no meio dos problemas? Então vale a pena, irmão, marchar. Vale a pena. Vale a pena. Se uma hora Deus tocando no teu coração e tu te levantar e começar a marchar, deixa o Espírito Santo te tocar. É melhor marchar na presença do Senhor do que marchar diante de situações que o mundo oferece. Então marche para Cristo. Marche para Cristo. Eu falei na consagração sobre nós orar dentro de casa, caminhar, e você pode marchar dentro da tua casa. Pode marchar dentro da tua casa. Lá você pode. Vai uma peça, vai outra. Eu sou um soldado de Cristo. Vai cantando no 305. Soldado, somos de Jesus. Soldado, somos de Jesus. E vai marchando, vai marchando, vai marchando. Vai declarando que tu é um soldado dentro da tua casa. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, a guerra é essa. Somos soldados na rua, somos soldados lá, soldado cá, soldado na igreja, mas dentro da nossa casa, muitas vezes o soldado está ali desarmado, desanimado e nem lembra mais que é soldado. Deixa de marchar dentro da sua casa. O lugar onde a Bíblia diz que ali deve ser um pedacinho do céu, onde Deus habita. Porque se o Espírito Santo tiver liberdade de habitar dentro da nossa casa humana que nós moramos, se ele puder habitar ali junto com quem está dentro de casa, é um lugar onde nós recolhemos para repouso, para descanso, para ter um momento de paz. Então, dentro da nossa casa, irmãos, que você possa ter prazer de voltar para casa. E tu chegar em casa e poder, porque a gente vem da rua cansado, preocupado, com situações que passou, coisas para resolver, pessoas que tu teve que muitas vezes dar explicação, enfim, tantas situações acontecem. Mas quando volta para casa, lugar de refúgio é estar em casa. É assim na tua casa? É assim na tua casa? E se não é ainda, começa a tornar, porque ali é o lugar que a Bíblia diz: os anjos do Senhor habitam ali dentro, para guardar a nossa casa, lugar de paz. E a Bíblia diz mais ainda: até quando dormimos, irmãos, até quando dormimos, Deus coloca anjos para cuidar da nossa vida, para que o nosso sono seja tranquilo. Então, se dentro da nossa casa não é um pedaço do céu, onde não habitam os anjos, até o sono vai ser perturbado, até o sono vai ser difícil. E a Bíblia diz lá no Salmo 3: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Amém? Amém. Mesmo quando tu vai levantar de madrugada para orar, não é que tu perdeu o sono, tu teve um propósito com Deus. Então tu levantou para ter um encontro com Deus, tirou o teu tempo com Deus, tu volta e dorme novamente. Não, se me acordar de madrugada e não durmo mais. Não está certo. Não está certo. Porque encontro com Deus é lugar de paz. Tu teve o teu encontro com Deus durante a madrugada, tu buscou paz para a tua alma. Tu vai voltar para a tua cama em paz. Quem está em
em paz dorme. Só não dorme durante a noite, porque você está tribulado por alguma coisa, alguma preocupação. Mas senão a Bíblia diz: deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Amém, meus amados? 40 anos depois, Josué passou o Jordão com o povo. O povo também seguiu ele. Olha que tem momentos que Deus dá a direção para o líder passar para o povo. E naquele momento o povo não tinha o que questionar. Eles precisavam se unir e passar junto para se salvar, se salvar sua família e poder se escapar e chegar ao lugar determinado por Deus. Mas Josué passou o Jordão com Moisés. Aliás, a Mar Vermelho com Moisés. 40 anos depois, passou Josué com os demais que estavam com ele. Porém, um tempo depois, também Elias e Eliseu precisaram atravessar esse Jordão. Olha, agora só estavam em dois. Não tinha multidão com eles. Elias e Josué e Eliseu precisavam atravessar o Jordão. E vocês sabem a história que Elias chegou e Deus disse: lança a tua capa sobre as águas. Deus sempre dá a direção para nós. Agora nós precisamos tomar uma atitude. A bênção pode estar ali enquanto nós não tomarmos uma atitude. Porque tanto ali quando foi com Moisés, Deus disse: Moisés, lança o teu cajado sobre as águas, e as águas vão se abrir. Eu podia pensar, é loucura. Mas ele conhecia Deus. Ele seria um Deus que é verdadeiro, um Deus que não engana, um Deus que é promessa e cumpre a sua promessa. Fez, aconteceu e o povo passou. Josué da mesma forma, também lançou, pôs o seu pé sobre as águas se abriram e o povo passou. Multidão. Mas tem momento, irmãos, que nós precisamos tomar atitudes a sós. Às vezes temos companheiro e às vezes não. Quando Elias e Eliseu precisaram atravessar o Jordão, que está no livro de 2 Reis, eles estavam em dois. Eliseu era o assessor de Elias, era companheiro de Elias. E quando chegou ali, ainda meditando nessa passagem, Elias ainda disse para Eliseu: por isso temos que cuidarmos. Não aceite proposta nenhuma para tu parar ou desistir e ficar para trás. Não pare. Elias disse, mas ele sabia que ele estava testando o discípulo dele. Se o discípulo dele estava preparado ou estava meio desligado. E ele disse: Eliseu, fica aqui que eu vou em frente. Eliseu disse: não, senhor, eu não fico. Viva o Senhor, viva o nosso Deus que nós servimos, mas eu não te deixarei. Deus tinha uma promessa na vida de Eliseu: se tu vê o Elias ser tomado, você recebe a tua parte. Se você não vê, você não recebe. Nós precisamos estar, por isso o mundo espiritual, nós não podemos desligar a nossa vida com Deus. O mundo espiritual é muito real. Eu venho falando para os irmãos, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Palavras têm poder, ações têm poder. O mundo físico e o mundo espiritual são dois poderes, porém o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. Por que isso, irmãos? E precisamos ter muito mais cuidado no mundo espiritual do que o físico. Porque o físico nós temos dois olhos, né? Com exceção do irmão Daniel, que eu não enxergo, mas Deus vai fazer um milagre na vida dele, e ele vai voltar a enxergar. Ele já me quer nisso, eu creio. E nós vamos continuar orando. Ou que nós colocamos diante de Deus, nós vamos orar não só por irmão Daniel, mas por tantos pedidos que tem e necessidade, mas pela vida do irmão Daniel, até que a resposta chegue, até que a vitória venha. Nós vamos continuar confiando, crendo que Deus é Deus de milagre. Irmãos, imagine, cada um olha para si, quanta partícula do nosso corpo, começando desde os cabelos da cabeça, cada minúscula veia do nosso cérebro, cada partículazinha do nosso corpo, cada veia, cada músculo, cada tendão, os ossos, Deus criou tudo completo, perfeito. Será que Deus não pode
criar uma retina nova para o olho do irmão Daniel? Oh, aleluia! Aleluia! Eu creio que Deus pode muito mais do que isso, porque é para a glória dele, é para a glória dele. E eu creio. Eu já vi uma criança que tinha a perna mais curta, um tanto assim mais ou menos, e eu vi o pastor orando, e foi orando, e a perninha simplesmente foi espichando, e emparelhou com a outra, ficou igual a outra. Se Deus espicha osso, espicha nervos, espicha músculo, Ele não pode ter uma retina no olho de uma pessoa? Claro que pode. Ele não pode dar essa enfermidade que te incomoda há muito tempo, que você vive abaixo do remédio, que toma um remédio para melhorar uma coisa e prejudica a outra. Deus não pode mudar a tua situação? Claro que Ele pode. Claro que Ele pode. E eu sei que Ele pode. Eu, quando oro para as pessoas, eu oro com fé, com confiança, e digo, Deus, eu sei que o Senhor pode. Não vamos prometer cura para as pessoas, porque não é nós que fazemos, mas eu prometo o que Deus pode fazer. E eu sei que Deus pode. Vou pedir com fé, com confiança de Deus, eu sei que o Senhor pode. E Deus pode. E nós vamos ver o que Deus tem para fazer nesse lugar. Amém, meus amados? Mas aí vem o momento que Elias e Eliseu passaram o Jordão para o outro lado. E quando passaram o Jordão para o outro lado, lá Elias foi tomado e foi arrebatado. E se Eliseu tivesse ficado do outro lado do Jordão, ele tinha perdido praticamente todo o ministério dele. Porque a promessa é, quando Eliseu disse a Elias, meu Senhor, olha, Deus já tinha revelado para ele e para os demais profetas também. Porque quando eles chegaram lá depois do Jordão, vieram outros profetas e disseram para Eliseu, meu Senhor, tu já sabe que o nosso Senhor, o Elias, vai ser tomado por Deus, vai ser levado? Sim, eu já sei, eu já estou sabendo. Deus já tinha mostrado para ele que ia levar Elias. E por isso, ele não perdia nada. Por 3 vezes, Elias disse para ele, Eliseu, fica aqui, que eu vou um pouco à frente e tu me espera aqui. Ele dizia, quer saber esse momento Deus vai levar ele, e se eu não tiver junto e não ver, eu perco tudo que eu podia receber. Não fico para trás, mas não vou parar, não vou desanimar. Por que eu digo sempre, irmãos? Perde quem não veio. Quem não veio perde, muitas vezes perde coisas que não recupera nunca mais. São prejuízos. Eliseu era esperto. Ele disse, não, meu Senhor, eu não vou ficar, eu vou junto. Porque Elias não estava proibindo ele ir, estava dando uma sugestão para ele, para testar a fidelidade dele. Se ele ia caminhar junto, se de repente ele estava meio cansado, meio desanimado, meio incrédulo, não dando muita importância ao que Deus tinha para ele. Não, ele sabia o valor que tinha as coisas de Deus na vida do seu Senhor Elias e na vida dele como Eliseu. E Eliseu disse, meu Senhor, eu preciso que me dê uma bênção sobre a minha vida. E Elias disse para ele, Eliseu, vamos combinar o seguinte, olha só para ficar esperto, irmãos. Elias disse para Eliseu, se você vê como eu for tomado e ser levado, você vai receber de maneira dupla o que Deus deu para mim no meu ministério. Mas Eliseu não perdeu dele. Mas não perdeu, mas imagina. Ele sabia, ele conhecia Deus, ele viu que Deus usava Elias, os milagres que aconteceram. Ele sabia. Ele não recuava o pé um minuto, mas nenhuma vez. Tem oração, eu estou lá. Tem culto, eu estou lá. Tem outra coisa, eu estou lá junto. Aí ele saiu para ir viajar, eu vou junto. Aí eu não posso ficar para trás, porque eu não posso perder uma preciosidade do que Deus tem preparado para mim. Aleluia. E às vezes, irmãos, perdemos alguma coisa porque negligenciamos. Depois aquilo faz falta, e nós ficamos ali, pois é, mas está difícil. Por que está difícil? Por que está difícil? Porque muitas vezes negligenciamos. Vocês são prova disso, irmãos. Eu sei quantos milagres Deus já fez na vida de vocês. Quanta coisa Deus já mudou na vida de vocês.
o crescimento na vida espiritual, como eu já disse aqui, é notável. No grupo de liderança, eu falo muitas vezes para eles, você nota assim, nos últimos tempos, o crescimento da intimidade com Deus. Isso faz toda a diferença para o dia a dia que estamos vivendo, para enfrentar situações que esse mundo está se programando cada dia mais. E está acontecendo coisas assim, terríveis estão acontecendo nesse mundo, e vocês sabem disso. E nós precisamos ter uma cobertura do Papai do Céu. Então, por isso, quanto mais perto dele nós estamos, mais cobertura nós temos. Aleluia! Aleluia! Irmãos, pensem que Deus é a fogueira que nós precisamos no tempo do inverno. A fogueira está acesa. Ou você sente o calor ou você sente frio. Não depende da fogueira, depende de nós. Ou chegamos perto da fogueira ou longe da fogueira. Se queremos se aquecer, vamos ficar perto da fogueira. A fogueira está ali, ela não muda, ela não faz nada mais, ela está ali acesa para aquecer todos os que chegaram ao redor dela. Mas se alguém fazer desfazer de acanhado, ou de preguiçoso, ou de folgado, e recuar, vai passar frio e pode perecer, pode ser acometido de situações graves na vida, porque está passando frio e dificuldade, porque não se aproximou da fogueira. A vida com Deus é assim, irmãos. Deus é a nossa fogueira de todos os dias. E nós precisamos estar com a nossa vida aquecida. Não fique passando frio. O frio em excesso traz prejuízos seríssimos para a saúde do corpo físico e espiritual, mata. E digo para vocês, irmãos, ontem acho que ontem comentamos sobre isso. Nós usamos hoje uma palavra aqui muito especial, e aí apenas complementei aquilo que a irmã trouxe ontem à noite. Todos nós como cristãos, não existe este cristão com a vida tão no altar, tão cheio do Espírito Santo, com fogo tão aceso. Se separar do Brasil, vai permanecer aceso, vai se apagar, vai se apagar. Imagine um pau de lenha da melhor madeira, madeira de cerne, quem entende madeira sabe disso, madeira de cerne está aceso, aquele que são entre os outros. Aqui está ajudando ainda a aquecer os outros ao lado. Mas tire ele daquele meio e separe ele a uma certa distância. Os outros, por mais que seja graveto fino, não seja assim, tão, aquela lenha tão especial, mas está ali, junto com os outros, ele está se mantendo aceso. Mas aquele que parecia o mais forte, o mais aceso, o que transmitia mais calor, se afastou. Em pouco tempo se apagou. Viram? Se apagou. Eu vi uma expressão que dizia assim: o crente que se apaga, além de não transmitir calor para ninguém, quem toca nele fica sujo. Porque carvão, né? Carvão sujo. Não aquece nada e fica sujo. Meu Deus, queremos estar perto, nós queremos sentir no meio da fogueira, mas está aceso, aceso, aleluia. E o fogo aceso, irmãos, queima todas as impurezas. Está comprovado, vai assar uma carne? Está comprovado que a carne, pela umidade da carne, sempre tem alguns resíduos que precisam ser queimados. Por isso, quando você vai assar uma carne, vai cozinhar uma carne, o calor queima todas as impurezas, para que você possa comer uma comida saudável. Então o calor do Espírito Santo em nós queima as impurezas da nossa vida e limpa, para que nós possamos viver uma vida saudável e poder ser alimento para muitos que precisam. Um alimento saudável, um alimento bom, um alimento que traga vida e vida com abundância. Amém, meus amados? Então deixa Deus te usar como um vaso. Porque quanto mais o Espírito Santo está em nós, essa chama vive em nossa vida, mais as impurezas são queimadas. Se as impurezas são queimadas, nós já não vivemos mais o nosso humano, as nossas decisões pessoal, o nosso querer, o que pensamos ou deixamos de pensar. Não, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E se somos guiados pelo Espírito Santo, com certeza, Ele não vai nos conduzir por caminhos errados. E não vai nos colocar em buraco para nós cair. E nem nós colocar pé e tropeço na nossa frente para nós tropeçar. O Espírito Santo é luz. E quem entra na luz não tropeça. A Bíblia diz isso. E conclusamos. Eliseu passou com Elias, com a chama acesa no seu coração,
da promessa que estava sobre a vida dele. Ele não podia descuidar, ele não podia parar, não podia desanimar, ele não podia perder um momento. Ah, mas Deus tem promessa para mim? Tem culto de oração, eu quero estar lá todos eles. Tem um culto lá da família, eu quero estar lá. Tem lá a grande liderança, eu quero estar lá. Porque se é um momento desses que Deus tem dado para mim, e se eu não estou, vou perder. Ah, não vou perder, não vou de jeito nenhum. Eu quero estar lá, eu quero estar lá, eu quero estar lá. Uma chama viva para o que Deus tem preparado para nossas vidas. Que viemos para cá, não viemos aqui para cumprir obrigação, para apenas cumprir um ritual. Não, isso não vale a pena. Vale a pena nós vir para cá para ter um encontro com Deus. Isso vale a pena. Isso muda a nossa vida, muda a nossa história. Quando nós viemos para cá com um propósito. E eu sei que vocês vieram com esse propósito. Então até ali Eliseu acompanhava Elias. E o Elias lançou a capa, o Jordão se abriu e eles passaram para o outro lado. E a sorte dele é que ele não desistiu de Elias. Porque a Bíblia diz que se ele desistisse, ele não ia ver nem a capa onde que caiu. Tu quer receber uma capa sobre a tua vida? De presença de Deus, de envolver o Espírito Santo? E o Eliseu sabia uma porção dobrada do Espírito de Elias sobre a vida dele. Uma porção dobrada. Aleluia. E ele não desperdiçou tempo em nenhum momento. Eu quero estar junto. E quando Elias foi tomado e foi arrebatado, Eliseu viu Elias ser tomado. E viu onde caiu a capa. E ele foi lá e juntou a capa onde caiu. Porque ele estava olhando. Se não tivesse olhando, ele não via. E se ele não visse, ele não tinha como voltar. Porque ele tinha que atravessar o Jordão de volta. E ali o Eliseu agora estava sozinho. Como eu disse antes, irmãos, tem momentos que nós estamos na multidão, vamos caminhando junto, às vezes até murmurando pelo meio, vai conversando, mas vai indo na multidão e vai sendo abençoado no meio da multidão. Porque o meio está seguindo, junto com os demais, com a liderança. Mas tem momentos que a coisa vai se estreitando e tem momentos que nós estamos a sós. E precisamos colocar nossa fé em ação, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Aleluia. E todos passam, todos passam. Eu sempre digo, irmãos, oramos uns pelos outros, ajudamos uns aos outros. Tu tem um problema, não sofra sozinho. Vamos orar uns pelos outros, vamos declarar a vitória, vamos vencer junto e vamos se alegrar junto. Mas tem situações, irmãos, que é individual e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É tu e Deus. É tu e Deus. E Eliseu se encontrou exatamente nessa situação. Mas como ele foi um jovem dedicado, esperto, temente a Deus em primeiro lugar, ele disse, não posso negligenciar, eu não posso parar, eu não posso ficar, mas de jeito nenhum. 3 vezes, ele disse, fique aqui, eu vou ali. Ele disse, não posso ficar, eu não posso, é uma dessas vezes que vai ser a minha oportunidade de receber a minha bênção. Então eu não posso ficar, eu não posso perder, não posso perder, eu preciso. Tu precisa mais de Deus na tua vida? Tu precisa mais? Tu precisa mais? Então não pare de jeito nenhum, não desanime de jeito nenhum, não pare de buscar de jeito nenhum. Quando eu estou aqui, eu vou buscar, eu quero mais, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, Senhor. O que o Senhor tem para mim? Deus, eu estou aqui, Senhor, eu quero receber. Amém? Exatamente assim. E daí Eliseu tomou a capa. E aí veio de volta. E aí chegou diante do Jordão. E agora Elias não estava ali, Josué não estava ali, Moisés não estava ali, estava Eliseu. Aquele homem que seguiu o seu líder, todos os passos, conheceu Deus de verdade, viu Deus operar milagre através da vida de Elias. Então ele tinha experiência com Deus. E ele tinha feito um pedido bem usado. Ele foi usado. Esse Elias, se eu tiver tanto que tu tiver, está ótimo. Ele disse, eu quero uma porção dobrada do Espírito que é sobre a tua vida, Elias. E Elias disse, se você crer, eu subir, você recebe. Se tu não vê, tu não recebe. Se você continuar buscando a Deus sendo fiel, você vai receber. Se tu parar de existir, não vai receber. Vamos continuar, meus amados? Amém. Vamos continuar buscando? Amém. Porque nós precisamos receber mais de Deus sobre a nossa vida. Todos os dias. O cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então Eliseu, agora de volta sozinho, chega diante do Jordão, ele tinha a capa do seu líder sobre ele,
E a Bíblia diz que ele pegou a capa, dobrou a capa, e da mesma forma como eu vi o meu líder fazer isso, e agora o Espírito de Deus está na vida dele, está na minha. Eu também vou fazer, porque eu preciso passar para o outro lado e o Jordão precisa se abrir para mim. Aleluia. Aleluia. Momento, meus amados, que você precisa confiar inteiramente no Senhor. Deus, eu sei, Deus, no meio do povo sendo abençoado. Deus, muitas vitórias o Senhor já nos deu. Estamos caminhando juntos, Senhor. Mas agora, Deus, eu estou sozinho aqui. Eu estou sozinho diante do Jordão. Mas eu passei esse Jordão já uma vez, acompanhado do meu líder. E agora? Agora é você. Qual a tua avaliação? Primeiro milagre que Deus usou na vida de Eliseu. Quantos milagres Elias tinha feito? Quem sabe? Quantos milagres Elias fez? 7. Quantos? 7. Quem mais concorda que é 7? E o Eliseu pediu uma porção dobrada. Foi 7, sim. Eliseu vem de volta agora para cá. E agora, Senhor, eu estou diante de uma dificuldade que humanamente é impossível. Mas eu sei, Deus, que o Senhor pode. Eu vi o Senhor fazer. Através do meu líder. Eu vi o Senhor fazer. Deus, agora é com nós. Deus, o mesmo Espírito que estava sobre o meu líder, Senhor, está na minha vida. E eu preciso voltar para casa agora, Senhor. Lançou a capa sobre o Jordão. E o Jordão, talvez o Jordão não se abriu uma extensão tão grande, porque é só para o Eliseu passar. Talvez o Eliseu passou olhando assim, aquelas paredes de água até lá em cima, do outro lado até lá em cima, e ele ali olhando. Como existe nessas roteiros de passeio, vamos ter aquele lugar que tem uma rua lá embaixo, um paredão de pedra, assim, mais ou menos uns 20 metros, 30 metros de altura, esse paredão de pedra assim, dos dois lados, e a rua lá embaixo, parece que já vai desabar tudo. Está andando, eu acho que mais ou menos assim Eliseu olhou aquela paredão dos dois lados, água, mas ele sabia que o Papai do Céu não ia deixar ele ficar no meio do Jordão. Quando estivesse no meio, a água ia descer. Ele tinha confiança, eu vou passar para o outro lado e as águas vão esperar eu passar. O caminho para eu passar, de repente na largura de 1 metro, é o suficiente. Deus vai fazer o suficiente para que tu dê a tua vitória completa. Aleluia! Quando era a multidão, o mar se abriu a distância para que a multidão passasse. Quando era Elias e Eliseu, com certeza o caminho foi menor, era para 2, mas agora era para 1. Deus abriu o suficiente para que ele pudesse passar a pés enxuto. A pés enxuto. E o Jordão era um rio barrento. Um rio barrento. A água, cessou a água. Não existe humanamente menos de 1 semana para secar o lodo, um sol forte em cima para secar o lodo. E a Bíblia diz que eles passaram a pés enxuto. Aleluia! Deus faz a obra completa, meus amados. Basta nós dar o primeiro passo de fé e de confiança, dizendo: Deus, eu creio. É a sua promessa que eu creio. Você está diante do mar essa noite, diante do Jordão, diante de alguma situação que está muitas vezes te colocando ali. Eu não sei o que fazer, não sei para onde vou, eu não sei o que vai acontecer, a situação que está indo é difícil, não sei o que eu faço. Tu está hoje diante de um Jordão. Pode ser um Jordão mais estreito, um Jordão mais largo, não sei. Um passo de fé, uma atitude, uma confiança em Deus, e dar o primeiro passo, o passo de fé para que o teu milagre aconteça. Aleluia. Para que o teu milagre aconteça. E com certeza, Deus quer nessa noite que você dê o teu primeiro passo de fé e possa receber o teu milagre. Aqui ainda nós estamos, vamos dizer, entre a multidão, unindo a nossa fé junto, nós estamos confiando. Se vocês acreditarem no que eu estou dizendo, todos vocês vão receber a bênção do Senhor. Aleluia. Porque quando o povo acreditou em Moisés, acreditou em Josué, todos eles passaram por um livramento. Todos eles foram abençoados. Todos eles foram vitoriosos, porque acreditaram no seu líder e seguiram. Mas vai ter momento que vai estar sozinho. Mas hoje nós estamos aqui em grupo. Estamos na multidão. Vocês creem que Deus pode fazer um milagre na vida de vocês?
creio. Eu creio. E quero desafiar. Situação que você vem passando há bastante tempo, que hoje parece que está sendo normal na tua vida. Não tem nada o que fazer mesmo. É difícil, estou sofrendo com isso. Me envergonho por isso. Sofro por isso. A coisa acontece por isso. Parece também que é acostumado com a situação. Vai até ao tempo que você quiser. Até o momento de você se posicionar diante do Jordão e lançar um passo de fé diante do Jordão para que as águas se abrirem na tua frente. Você crê hoje que Deus pode fazer um milagre na tua vida? Eu creio. Eu creio. Se Deus abriu as águas para o povo passar, Deus parou o sol para Josué ganhar a guerra. Chegou um momento que Josué disse: Deus, nós estamos lutando e precisamos ganhar essa guerra hoje, Senhor. E está chegando, durante o dia não vai dar tempo, Senhor. O que Deus fez? Está registrado na Bíblia. Parou o sol. Deus parou o sol por um determinado tempo para que Josué avançasse e ganhasse a guerra. Se Deus tiver que mudar a natureza, meus amados, para que a vitória dos seus filhos ele faz, basta nós confiar que ele pode fazer. Amém. Aleluia. Na tua situação, Deus não precisa mudar a natureza, não precisa parar o sol nem a lua, não precisa abrir o Jordão. É um passo de fé e Deus pode mudar essa situação da tua vida. Se você dizer assim: Deus, verdade, Senhor. A minha questão de remédio, irmãos. Tem pessoa que vive a vida inteira tomando remédio que não faz parte da vida da pessoa. Um remédio que sabe que está fazendo bem para uma coisa e está fazendo mal para outra coisa. E a maioria dos remédios, comprimido principalmente, o pó do comprimido ele é prejudicial à saúde. Muitas vezes o bem que ele vai para uma coisa está fazendo mal para outra coisa. A pessoa toma muitos comprimidos todo dia. É para pressão, para isso, para aquilo, para aquele outro. Tudo bem, não estou dizendo que você pare de tomar. Está te ajudando um pouco. Mas está prejudicando teu estômago, teu organismo, trazendo sérios problemas. E Deus pode mudar a tua história. É Ele que nos dá saúde. Ele que nos dá saúde. E se você crê, Deus pode mudar. E se é isso que você vai fazer hoje à noite, você não vai vir aqui só para receber oração e já em casa e parar de tomar. Não. Você vai sentir que você está melhor, vai lá no médico, o médico vai examinar você e dizer assim: ó, tu não precisa mais. Não precisa mais. Você crê nisso? Amém. Porque você não é que não tinha comprimido, daqui a pouco a pessoa morreu por outra coisa, que não tomou comprimido. Não. Nós precisamos dar um testemunho de vida. Deus fez um milagre na minha vida. Eu fui lá, o médico atestou que eu não preciso mais, porque estou curado. Daí sabe, nós sabemos quem foi que fez. Nós sabemos quem foi que fez. Vamos ficar em pé.